Apenas alguns meses atrás, os ucranianos usaram um destruidor de bunkers para eliminar a sede russa. Mísseis destruidores de bunkers foram usados para eliminar comandantes norte-coreanos e russos em Kursk. Estes foram de fato tão eficazes que a Ucrânia começou a colocá-los em drones também. Na verdade, eles têm sido tão eficazes que a Rússia foi forçada a mudar essa estratégia quando se trata de armazenamento de armas e quartéis generais. É por isso que hoje eu tenho ninguém menos que Chuck Farrer para nos explicar tudo. Por que os destruidores de bunkers são tão eficazes como a Ucrânia está usando-os e como a Rússia está tentando se proteger contra esses ataques? No crisol da guerra da Ucrânia contra a invasão russa, as munições guiadas com precisão surgiram como um divisor de águas, nivelando o campo contra um inimigo superior que depende de posições fortificadas e bunkers. Sou o ex-líder do SEAL Team 6, Chuck Farrer, e vou informá-lo sobre as armas destruidoras de bunkers da Ucrânia. Aperte os cintos, estamos indo para a linha de frente. Bombas destruidoras de bunkers projetadas para penetrar concreto reforçado, terra e aço antes de liberar cargas explosivas, tornaram-se uma ferramenta crítica para a Força Aérea Ucraniana. À medida que o conflito entra em seu terceiro ano, o arsenal de Kiev foi reforçado por uma variedade de munições fornecidas pelo Ocidente, variando de soluções prontas para uso a sistemas altamente modificados, equipados com fusíveis especialistas. Hoje, vamos dar uma olhada nessas armas em ordem aproximadamente crescente de capacidade, do modesto JDAM ao devastador Storm Shadow e SCALP, destacando suas especificações, modificações e implantação no mundo real contra alvos russos. A munição de ataque direto conjunto, J, Superfície Armíssil, marca o ponto de entrada no kit de ferramentas de destruição de bunkers da Ucrânia. Desenvolvido pela Boeing para a Força Aérea e Marinha dos Estados Unidos da América, o JOTO, Superfície Armíssil, não é uma bomba independente, mas um kit de orientação montado na cauda que transforma bombas burras não guiadas, variando de 500 a 2.000 libras, em munições inteligentes, guiadas por sistema de posicionamento global e inercialmente em qualquer clima. Com um alcance padrão de 15 milhas, 28 quilômetros e uma precisão de 5 metros, o JDAM oferece à Ucrânia uma solução pronta para uso, custo-efetiva, para atingir alvos fixos com precisão. Sua simplicidade é sua força, um kit acoplável compatível com as bombas existentes Mark 84, Mark 83 ou Mark 82. Ele transforma estoques obsoletos em armas modernas. Para fins de destruição de bunkers, o kit JDAM se combina efetivamente com a ogiva Blue 109, um penetrador de 910 kg, que embala 250 kg de explosivo trinodal. O invólucro de aço do Blue 109 tem 1 polegada de espessura e é endurecido para resistir ao impacto inicial. Ele é projetado para perfurar abrigos de concreto antes que o fusível de cauda FMU-143 acione uma detonação oportuna. Apesar de não ter o alcance ou a penetração de sistemas especializados, a adaptabilidade do JDAM padrão o torna vital para uma força aérea com orçamento limitado. Na Ucrânia, os jatos da era soviética MiG-29 e Sukhoi 27 precisam ser reformados para carregar munições da OTAN. Essas aeronaves foram observadas implantando JDAMs de 500 libras, provavelmente a variante Guided Bomb Unit 38, contra posições russas. Um ataque notável ocorreu em 26 de abril de 2023 em Bakhmut, onde 4 JDAMs de 500 libras obliteraram um prédio de grande altura no setor controlado pelos russos. A Força Aérea Ucraniana empregou um par de MiG-29 para lançar as bombas, uma técnica que amplia seu alcance ao liberá-las em um ângulo ascendente durante um pop-up, após uma corrida de baixo nível. Imagens de drone mostraram explosões com fusíveis de impacto, não detonadores retardados, indicando um centro logístico ou posto de observação como alvo, em vez de um bunker profundo. Em qualquer caso, os acertos foram precisos.
Este ataque, embora não seja uma missão clássica de destruição de bunkers, demonstrou a capacidade do Joint Direct Attack Munition de interromper a operação russa, mesmo que sua configuração básica limite a eficácia contra as fortificações mais profundas. Baseando-se na fundação do Joint Direct Attack Munition, a munição de ataque direto conjunto de alcance estendido, J Direto Ataque Munição, alcance estendido, adiciona um kit de asas retráteis que triplica seu alcance para 45 milhas ou cerca de 72 quilômetros. Introduzido na Ucrânia no início de 2023 como parte de um pacote da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, o J Direto Ataque Munição, alcance estendido, mantém as mesmas opções de ogivas, 500 libras, Mark 82, 1000 libras, Mark 83 ou as 2.000 libras, Mark 84, Blue 109, mas sua capacidade de planar permite que os pilotos ucranianos ataquem de distâncias mais seguras, além do alcance das defesas aéreas de curto alcance russas, como o Pantsir S-1 ou o Torm-2. Este alcance de confronto é uma linha de vida para uma força aérea que enfrenta uma densa rede de sistemas superficial-míssil russos. O potencial de destruição de bunkers do J Direto Ataque Munição alcance estendido realmente se destaca quando é combinado com o Blue 100 e 9 e fusíveis especialistas como o FMU 143, que podem ser enviados para detonação atrasada após a penetração. Em maio de 2024, os Estados Unidos da América responderam ao bloqueio de sistema de posicionamento global russo, uma ameaça onipresente em toda a frente, contratando buscadores de bloqueio de sistema de posicionamento global, integrando tecnologia anti-bloqueio em kits Joint Direct Attack Munition Extended Range para a Ucrânia. Essas bombas realmente se direcionavam para os transmissores de contramedidas russos. Este upgrade garante que a bomba possa travar em seu alvo, mesmo em ambientes eletromagnéticos contestados, uma adaptação crítica para atingir postos de comando russos fortificados em meio à dominação da guerra eletrônica de Moscou. Um exemplo notável de um lançamento de J Direto Ataque Munição, alcance estendido, ocorreu em 13 de agosto de 2024, quando um Sukhoi 27 ucraniano lançou um J Direto Ataque Munição, alcance estendido de 1.000 libras, em um posto de comando russo em Tentkino, em Kursk. Este vídeo mostra a bomba, equipada com uma ogiva Blue 100 e 10, que é uma versão mais leve da Blue 100 e 9, impactando com precisão pontual, reduzindo a instalação fortificada a cascalho de estrada. Outro ataque em 30 de agosto de 2024 viu o MiG-25Es lançar um J Direto Ataque Munição, alcance estendido para destruir travessias de pontes em Kursk, demonstrando sua versatilidade contra a infraestrutura fortificada. Essas operações destacam o papel do J Direto Ataque Munição, alcance estendido como um multiplicador de força, oferecendo alcance e precisão em um pacote pronto para uso, aprimorado por modificações de fusível para alvos específicos. Após muita hesitação, a Alemanha parece pronta para entregar seu avançado míssil Taurus 350, um míssil de cruzeiro lançado do ar, desenvolvido em conjunto com a Suécia. A Ucrânia solicitou este sistema há muito tempo, mas ainda não foi entregue até março de 2025, pesando mais de 3.000 libras, 1.400 quilogramas, com uma ogiva Mephisto de 1.100 libras, 500 quilogramas. O Taurus possui um alcance superior a 310 milhas, 500 quilômetros. Ele voa a velocidades subsônicas, usando navegação de acompanhamento de terreno para evitar detecção. Sua ogiva em tandem, com uma carga conformada para romper defesas externas, é seguida por um penetrador e pode perfurar 6 pés de concreto reforçado ou 20 pés, 6 metros, de terra, tornando-o um candidato principal para alvos profundamente enterrados. O fusível inteligente e de uso flexível do Taurus, INFU, é um sistema de ogiva que inclui fusíveis programáveis que podem detonar em profundidades precisas ou ao procurar um vazio. Uma característica adaptada para bunkers e centros de comando subterrâneos. Os mísseis Taurus de prateleira já são potentes, mas sua integração nos Sukhoi 24 ou Sukhoi 27 da Ucrânia exigiria atualizações significativas de aviônica, um obstáculo técnico e político que atrasou a entrega em meio à postura cautelosa de Berlim.
Quando finalmente forem fornecidos, os Taurus poderiam mirar ativos estratégicos russos, como a sede da Frota do Mar Negro, em Sevastopol, ou hubs logísticos em Rostov, muito atrás das linhas de frente. Por enquanto, a implementação do Taurus permanece uma adição teórica ao arsenal de Kyiv, seu impacto no campo de batalha não realizado, mas ansiosamente antecipado. O Storm Shadow britânico e o SCALP-EG francês são basicamente mísseis de cruzeiro idênticos produzidos pela MBDA. Eles representam um grande avanço na capacidade da Ucrânia de destruir bunkers. Entregues em maio de 2023, esses mísseis de 1.300 km e 2.800 libras carregam uma ogiva Broach de 992 libras, projetada especificamente para alvos endurecidos. A bomba Royal Ordnance Augmented Charge, Broach, emprega uma carga precursora para romper concreto ou aço, seguida por um explosivo principal que detona dentro do alvo, maximizando a destruição interna. Com um alcance de 155 milhas, 250 quilômetros, Storm Shadow e SCALP voam baixo e rápido, perto de 0,8 da velocidade do som, usando navegação que acompanha o terreno para escapar do radar. Adaptados para os bombardeiros Su-24 da Ucrânia, esses mísseis foram modificados com fusíveis especialistas para otimizar a penetração, mas os detalhes exatos permanecem classificados. A estreia em combate ocorreu em 12 de maio de 2023, quando um ataque de Storm Shadow atingiu uma fábrica de engenharia russa em Luhansk, ocupada, visando um nó de comando e um depósito de munição adjacente. A magnitude da explosão vista em imagens do telegrama indicou um impacto profundo. De forma mais dramática, em 20 de novembro de 2024, o Sukhoi 24 ucraniano lançou 10 Storm Shadows em um alvo fortificado em Marino, em Kursk, apenas alguns dias após a aprovação do Reino Unido e da França para ataques dentro da Rússia. A operação, potencialmente realizada por 5 bombardeiros, cada um entregando 2 mísseis, visava um bunker de comando profundamente enterrado, com a detonação em 2 etapas das ogivas de Broca, provando seu valor. Esses ataques destacam a capacidade do Storm Shadow e do SCALP de entregar precisão devastadora a partir de alcances de impasse, superando as variantes do JDAM tanto em penetração quanto em flexibilidade operacional. O campeão dos pesos pesados no ápice do arsenal ucraniano de destruição de bunkers reside no Guided Bomb Unit 31V3, uma variante de 2.000 libras do JDAM, equipada com a ogiva Blue 109 e opções avançadas de fusível. Embora a base do JDAM seja versátil, o Guided Bomb Unit 31V3, frequentemente apelidado de Bunker Buster JDAM, é construído especificamente para alvos endurecidos e profundamente enterrados. Seu penetrador Blue 109, com uma carcaça de aço de 25 mm de espessura e 550 libras de trinitol, pode romper 6 pés de concreto reforçado ou mais, dependendo das configurações do fusível. O fusível FMU 143 ou seus sucessores avançados, como o fusível de detecção de vazio de alvo duro, permitem a detonação programável no cockpit, acionando dentro do espaço vazio dos bunkers para efeito máximo. Essa adaptabilidade o torna um martelo contra posições fortificadas russas. Quando implantadas, essas armas provavelmente seriam transportadas pelos Sukhoi 27 ou Sukhoi 24 da Ucrânia, modificados para lidar com seu comprimento de 12 pés e envergadura de 25 polegadas. Um candidato plausível para seu uso, o ataque de 11 de junho de 2024 perto de Shelburda, Kherson, onde um J direto ataque munição, alcance estendido demoliu um posto de comando russo e um depósito de mísseis. A natureza fortificada do alvo, paredes de concreto reforçado e câmaras subterrâneas sugere um penetrador como o Blue 109, aprimorado por um fusível especialista para impacto profundo. Este ataque consolidaria o Guided Bomb Unit 31V3 como o mais capaz destruidor de bunkers da Ucrânia. Do adaptável Joint Direct Attack Munition ao Guided Bomb Unit 31V3, o arsenal de destruidores de bunkers da Ucrânia abrange um espectro de munições prontas para uso e modificadas. O JDAM e o JDAM
Extended Range fornecem precisão e alcance. Taurus fornece potencial não realizado, Storm Shadow e SCALP entregam penetração comprovada e o Guided Bomb Unit 31V3 se destaca como o martelo supremo contra as defesas mais profundas da Rússia. Na árdua guerra da Ucrânia contra a Rússia, os destruidores de bunkers fornecidos pela OTAN tornaram-se a arma preferida de Kiev contra os nós de comando e controle fortificados de Moscou. O militarismo russo depende de uma estrutura de comando rígida, de cima para baixo e microgerencial, com bunkers e quartéis generais subterrâneos coordenando desde barragens de artilharia até implantações a nível de esquadrão. Remova esses centros nervosos e o urso tropeça. A ordenação vacila, as ordens atrasam, o caos se instala. É aí que os destruidores de bunkers se destacam, perfurando concreto e aço para entregar cargas explosivas no fundo. Pegue o ataque Storm Shadow de novembro de 2024 em Marino. 10 mísseis lançados de um Sukhoi 24 ucraniano irão obliterar um posto de comando russo, decapitando as operações russas locais. Ou o golpe de junho de 2024 perto de Chelburda, onde um suposto Guided Bomb Unit 31V3 transformou um depósito de mísseis e quartel-general em areia. Ataques precisos em nós de comando e controle russos matam comandantes, cortam comunicações, cegam sensores e paralisam a tomada de decisões. O resultado? Unidades russas cortadas e confusas podem se tornar presas para as ágeis forças terrestres da Ucrânia, que exploram as lacunas com contra-ataques devastadores. Os destruidores de bunkers da OTAN são facilitadores táticos que dão a Kiev a vantagem para desmantelar a máquina de guerra de Moscou, um bunker de cada vez. Cada arma, de estoque ou ajustada com fusíveis especialistas, marcou o campo de batalha. Bakhmut, Tetkino, Kursk e mais. Ucrânia prova que pode atacar fundo, forte e profundamente, mesmo contra inimigo entrincheirado. Conforme a guerra avança, essas ferramentas continuarão sendo a vantagem mais afiada de Kiev, destruindo a forte presença da Rússia e transformando os bunkers de Moscou em túmulos para suas ambições. Antes de prosseguirmos, recentemente ultrapassamos 1 milhão de inscritos. Desde então, recebemos vários e-mails com perguntas e pedidos de conselhos sobre como expandir um canal no YouTube sem mostrar o rosto. Mesmo que eu tente responder a todos os e-mails, às vezes eles consomem muito do meu tempo ou fazem a mesma pergunta que eu já respondi antes. Por isso, resolvi compilar todas as minhas dicas sobre o YouTube em um único treinamento intensivo e gratuito. Claramente, esta guerra não está indo bem para a Rússia. Recentemente, a Rússia ultrapassou 900 mil em baixas. Não era algo que Putin esperava quando lançou sua operação militar especial de 3 dias em 2022. Essa cifra de 900 mil inclui mortos e feridos, mas especialistas estimam que a Rússia provavelmente sofreu de 200 mil a 250 mil mortes apenas nesta guerra. Agora, isso está ficando tão ruim que até a mídia do Kremlin tem que se pronunciar sobre isso. A mídia do Kremlin, a televisão do Kremlin, que é controlada pelo próprio Putin, está falando sobre quantas baixas a Rússia está sofrendo, quantos corpos mortos eles estão vendo todos os dias. Aqui está um dos clipes. O gerenciamento de pessoal em várias unidades é um verdadeiro pesadelo. Aqui está Nastya Belka. Ela teve um episódio, um vídeo, um apelo e arrecadação de fundos. Um vídeo muito pesado. E ela apenas conta uma história. Entre outros suprimentos, eles trouxeram alguns sacos para cadáveres. Ela afirma que a situação lá estava muito ruim. As pessoas do outro lado presumiram que ganhariam muito. Mas quando chegaram, distribuíram apenas um pouco. E, bem, houve uma conversa desagradável com os soldados. Então um deles a chamou mais tarde e disse: "Nos desculpe, estamos apenas tão cansados de lavar sacos para cadáveres." Eles coletaram os sacos, levaram para Rostov, trouxeram de volta, lavaram, coletaram novamente e repetiram o processo. A situação ficou tão ruim que a Rússia foi forçada a gastar milhões expandindo seus cemitérios, e mesmo assim não é suficiente. Aqui você pode ver a Rússia cavando uma vala comum perto da linha de frente para enterrar todos os seus mortos. Aqui temos uma escavadeira em ação, cavando uma vala comum. Há um caminhão ali, é assim que eles os trouxeram. Mais adiante você verá mais. Aqueles caminhões trouxeram todos os corpos, valas comuns. Enterram as pessoas aqui e depois alegam que elas sumiram. Veja, eles estão arrastando-os para dentro. Esse é o tipo de pesadelo que está ocorrendo aqui.
E além disso, temos notícias da Rússia, de familiares que perderam soldados nesta guerra, dizendo que a Rússia nem sequer tem sacos para cadáveres suficientes, que eles estão apenas reutilizando sacos para cadáveres de um corpo para o próximo. Horas após a reunião e a entrega dos sacos para cadáveres, um soldado ligou. Seu código de chamada era, e espero que ainda seja, Zaten. Eu ainda me lembro disso. Ele retornou a ligação para se desculpar pela conversa desagradável. Ele disse: Nastya, estamos tão cansados de lavar os sacos para cadáveres. Ele explicou que eles pegam os corpos, colocam nos sacos, levam ao necrotério, descarregam, lavam os sacos e partem para o próximo lote. Depois de ouvir essa explicação, embora eu acho que mesmo antes disso, estava claro que não poderia haver reclamações sobre como as pessoas estavam se falando, sobre a tensão, a dificuldade da situação. Isso é sobre os sacos, mas em geral, o que é isso? O que significa a 11ª bolsa agora? Significa que nas linhas de frente onde corpos e restos ainda podem ser retirados. Corpos que estão lá há 1, 2 ou quase 3 anos. A origem do DNA nas bolsas é desconhecida. Nosso? Do inimigo? Ninguém entende mais. E este DNA chegará a Rostov. Entrará no banco de dados. E as famílias, parentes, finalmente poderão saber como terminaram as vidas de seus entes queridos. Por fim, poderão sepultá-los. Eles podem ser compensados e os meninos não constarão mais como desaparecidos. A Coreia do Norte enviou soldados para apoiar a Rússia em sua guerra contra a Ucrânia. Os soldados norte-coreanos feridos, capturados pela Ucrânia enquanto lutavam na Rússia, morreram. Comandantes Júnior estão ocultando as perdas reais entre os soldados norte-coreanos, de acordo com a inteligência ucraniana. As forças norte-coreanas estão sofrendo baixas em massa nas linhas de frente da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Com a mobilização de soldados norte-coreanos pela Rússia, relatos de suas mortes estão se tornando alarmantemente frequentes. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou recentemente que mais de 3.000 tropas norte-coreanas foram mortas ou feridas enquanto lutavam ao lado das forças russas em Kursk Oblast. Para colocar em perspectiva, essas baixas aconteceram em menos de 2 meses. É um número impressionante, considerando que a Rússia recebeu apenas cerca de 11 a 12 mil soldados norte-coreanos no total. Neste ritmo, é quase inevitável que os cerca de 7.000 soldados restantes enfrentem destinos similares. Alguns meses atrás, Putin estabeleceu um prazo ambicioso para suas tropas expulsarem as forças ucranianas de Kursk até 1º de outubro de 2024. Mas, em vez de progresso, aconteceu o oposto. A Ucrânia conquistou mais território na região. Frustrado e envergonhado pelo fracasso, Putin estendeu o prazo até 1º de fevereiro e recorreu a Kim Jong-un para reforços, esperando que milhares de soldados norte-coreanos inclinassem a balança a seu favor. No entanto, mesmo esse plano estava condenado desde o início. Os soldados norte-coreanos chegaram com pouco ou nenhum conhecimento de guerra moderna ou do mundo exterior, tornando a coordenação com os russos quase impossível. Para agravar, a barreira do idioma só intensificou o caos. Na tentativa de prepará-los para o campo de batalha, a Rússia tentou treiná-los e prepará-los, mas é claro que qualquer treinamento que receberam não funcionou. Se tivesse funcionado, a Ucrânia enfrentaria mais resistência nas linhas de frente. Mas, ao mesmo tempo, se formos honestos, esse fracasso não é totalmente dos norte-coreanos, porque seus treinadores, ou seja, o próprio exército russo, tem enfrentado seus próprios problemas. Armas desatualizadas, estratégias falhas, logística terrível e liderança desorganizada têm assolado os esforços militares da Rússia desde o início da guerra. Portanto, apenas acrescentar soldados estrangeiros sem treinamento a um sistema já falho jamais funcionaria. Esta não é a primeira vez que Putin tenta forçar uma má ideia em ação. E mais uma vez, os resultados são catastróficos. No mês passado, durante uma entrevista ao vivo, Putin foi questionado novamente se tinha um cronograma específico para retomar Kursk. Quanto à pergunta sobre uma data específica, lamento, mas não posso dizer isso agora. Tenho uma ideia de quando isso pode ocorrer. Existem planos que me são reportados com frequência. Mas só para dizer pela data não é assim que se faz. E os caras me ouvem. Eu vou marcar uma data, um dia ou 2,
E eles vão fazer de tudo para cumprir essa data. Eles não considerarão as perdas e nós não podemos fazer o mesmo. Um dia ou dois, neste caso, não importa mais tanto, mas a AFU definitivamente será expulsa da região de Kursk. E depois disso podemos avaliar o dano. Esta pergunta claramente o pegou de surpresa, porque em vez de fornecer uma resposta direta, Putin tentou desviar e alegou que compartilhar tal informação poderia comprometer a segurança operacional. Acho que até mesmo Putin não tem ideia de quando ou se a Rússia será capaz de retomar Kursk à força. Sua estratégia principal de enviar ondas de soldados para as linhas de frente para sobrecarregar a Ucrânia não funcionou durante toda a guerra. Claro, isso ajudou a Rússia a ganhar pequenos bolsões de território, mas a que custo? E agora até mesmo soldados norte-coreanos estão morrendo no mesmo padrão. Você pode estar cético e achar que Zelensky está exagerando nos números de baixas, mas existem evidências que comprovam isso, diretamente dos próprios russos. Veja, há apenas alguns dias, em 27 de dezembro, a inteligência ucraniana divulgou uma ligação telefônica interceptada entre uma enfermeira russa em um hospital de Moscou e seu marido, um soldado lutando em Kharkiv. Durante a ligação, a enfermeira diz, e eu cito, "Ontem havia um trem com cerca de 100 pessoas. Hoje, mais 120, já são 200. E quantos ainda estão lá? Só Deus sabe. Essa declaração revela 2 detalhes importantes. Primeiro, soldados feridos estão chegando em grande número, mesmo em um único hospital. Além disso, esses números não incluem os mortos, frequentemente deixados para apodrecer no campo de batalha, já que a Rússia é conhecida por negligenciar a recuperação dos corpos de suas tropas caídas. Então, quando você considera esses fatores, a afirmação de Zelensky sobre mais de 3.000 baixas não parece exagerada. Na verdade, os números reais podem ser ainda maiores. Cada soldado ferido transportado para hospitais, como o de Moscou, representa não apenas uma falha de coordenação, mas também um enorme custo logístico e moral. Estes são soldados que já estavam mal preparados para a guerra, com treinamento mínimo, pouco entendimento de combate moderno e sem habilidade real para se integrar às forças russas. Na perspectiva de Putin, as tropas norte-coreanas deveriam fortalecer os esforços russos em Kursk, mas os resultados estão longe de ser eficazes. Comunicação deficiente, treinamento inadequado e táticas ultrapassadas tornaram esses soldados mais um passivo do que um ativo. Unidades inteiras são dizimadas pela artilharia ucraniana e drones, sem progresso significativo no campo de batalha. Enquanto isso, as forças ucranianas mantêm suas posições. Ainda há muito mais para desvendar da chamada interceptada, mas 2 detalhes se destacam mais. E até os ucranianos os acharam chocantes. Mas antes de mergulharmos nesses pontos, deixe-me pedir um segundo para pedir seu apoio. Falar sobre a Rússia, em geral, significa que este vídeo enfrentará desafios no algoritmo. É provável que veremos bots russos inundando os comentários com propaganda e dislikes na tentativa de abafar a verdade. Se você está achando este vídeo esclarecedor, dar um like ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas. Dito isso, vamos para a primeira revelação chocante da ligação. Você vê, a enfermeira russa admitiu que tinha ouvido rumores sobre norte-coreanos lutando pela Rússia. Mas ela, como muitos outros, não acreditava nisso. Ela presumiu que era apenas propaganda ocidental porque, como ela disse, ninguém tinha realmente visto esses soldados. Isso até dezenas, depois centenas de norte-coreanos feridos começarem a se acumular em seu hospital. Essas palavras dizem muito, porque os norte-coreanos supostamente estavam na Rússia desde outubro. No entanto, mesmo assim, a maioria da população russa não tinha ideia de que eles estavam lá. Isso é um resultado direto do controle rigoroso do Kremlin sobre as informações e a mídia. O fato de pessoas diretamente envolvidas no tratamento das vítimas da guerra, como essa enfermeira, serem mantidas desinformadas, mostra o quão eficaz e perigoso esse controle da mídia pode ser. Não foi até que as evidências se tornaram incontornáveis, com soldados norte-coreanos chegando fisicamente aos hospitais em massa, que a verdade se tornou inegável para ela e outros. Além do controle rigoroso da mídia na Rússia, os russos tomaram medidas adicionais para garantir que os soldados norte-coreanos pudessem operar sem levantar suspeitas.
Os norte-coreanos receberam uniformes militares russos, documentos de identificação falsos e ordens para ocultar suas identidades. Eles foram ordenados a não se envolver ou se revelar ao público, e as identidades falsas deveriam fazê-los se misturar perfeitamente, protegendo suas identidades tanto das forças ucranianas quanto de seus próprios cidadãos. Mas já sabemos o quão incompetentes são os russos. Então, mesmo este plano não durou muito e rapidamente se desfez. A verdade veio à luz quando o exército da Ucrânia revistou os corpos de soldados norte-coreanos mortos na linha de frente e encontrou documentos falsificados. Imagens das identidades foram logo compartilhadas no canal do Telegrama das Forças Especiais da Ucrânia, e elas expuseram o quão mal pensado era o plano. Porque apesar de todos os esforços para esconder os norte-coreanos forjando documentos, as assinaturas dos soldados estavam em coreano. As identidades foram encontradas em 3 soldados norte-coreanos mortos, que foram identificados por seus nomes reais: Bang Guk-jin, Lee Dae-hyuk e Cho Chul-ho. Mas, de acordo com os documentos russos, seus nomes foram ridiculamente rebatizados como Kinkan, Solat, Albertovich, Dongenk-jon Surupovich e Belzek Aganak Kapi-ulovich. Além da assinatura, o resto do documento estava em russo e afirmava que os soldados eram da República de Tuva, que por acaso é o local de nascimento do ex-ministro da Defesa russo Sergei Shoigu. No entanto, faltavam selos oficiais ou retratos. Então, no final, as assinaturas coreanas deixaram dolorosamente claro quem eram realmente esses soldados. Talvez seja por isso que os russos começaram a coletar os corpos de soldados norte-coreanos mortos. Mas o que eles fazem com isso? Bem, ninguém realmente sabe. Claramente, esses corpos não estão retornando para a Coreia do Norte. A única conclusão lógica é que os corpos são ou despejados em valas comuns em algum lugar, ou queimados para apagar qualquer evidência de seu envolvimento. Um exemplo recente é um incidente capturado por um drone ucraniano de reconhecimento na linha de frente. O drone avistou pelo menos 22 soldados norte-coreanos mortos em um campo nevado, com seus corpos cuidadosamente enfileirados. Ficou claro que eles estavam esperando ser resgatados pelas forças russas, mas quando a taxa de baixas aumentou, o esforço para recuperar e descartar os corpos se tornou demais. Então os russos mudaram para algo muito mais sinistro. Eles começaram a queimar os rostos dos soldados norte-coreanos mortos. Em 17 de dezembro, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky compartilhou um vídeo na plataforma de mídia social 10 que mostrava o quão horrível é essa prática. No vídeo, 2 soldados russos são vistos ateando fogo diretamente nos rostos do cadáver, deixando o resto do corpo intocado. Pense em quão desumano e brutal isso é. Afinal, esses soldados norte-coreanos não têm motivo para estar lutando e morrendo por Putin. Eles estão a milhares de quilômetros de casa em uma guerra na qual não têm interesse. Porém, aqui eles são usados como bucha de canhão e depois descartados de forma degradante. É um lembrete brutal de até onde o Kremlin irá para esconder a verdade. Você pensaria que os soldados norte-coreanos, sendo tão descartáveis na linha de frente, também seriam maltratados em campos e hospitais russos, certo? Na verdade, é exatamente o oposto. E isso nos traz de volta ao segundo ponto revelado na chamada interceptada. A enfermeira estava extremamente frustrada ao revelar como esses soldados são tratados, em comparação com seus equivalentes russos. Segundo ela, o hospital em que trabalha recebeu ordens para esvaziar enfermarias e andares inteiros, especificamente para soldados norte-coreanos. Eles foram dedicados exclusivamente ao cuidado deles, e ninguém mais tinha permissão para pisar naqueles andares. Enquanto isso, soldados russos feridos eram amontoados em seções superlotadas e com falta de pessoal do hospital. Mas não para por aí. A enfermeira também revelou o quão desafiador é tratar os norte-coreanos, porque nenhum deles fala russo e não há ninguém por perto para traduzir para eles. Seu marido pergunta como eles sabem quando os coreanos precisam de algo tão básico quanto medicação para a dor. E ela responde, e eu cito: "Não há como saber. Se eles começam a gemer, significa que precisam." Em um momento, ela também desabafa sobre como todos parecem idênticos para ela, dizendo que todos têm o mesmo rosto,
Como é que nós vamos diferenciar? Vamos ter que escrever em suas testas com marcador. Para piorar a situação, ela acrescenta que todos os norte-coreanos estão vestidos com roupas idênticas fornecidas pelo hospital, tornando ainda mais difícil distinguir um do outro. Se isso não fosse suficiente, vale mencionar que a enfermeira e todos os outros funcionários foram especificamente instruídos a não falar ou escrever nada em inglês perto dos norte-coreanos. Essa estranha diretiva provavelmente veio diretamente do regime de Kim Jong-un. Embora seja de conhecimento comum que a maioria dos soldados norte-coreanos não entende inglês ou russo, essa diretiva bizarra é apenas a paranoia de Kim e sua maneira de garantir que nenhuma influência ocidental, mesmo na linguagem, alcance suas tropas. À medida que a conversa avança, a enfermeira e seu marido discutem sobre o tratamento recebido por esses norte-coreanos. A enfermeira indaga se eles são de elite devido aos cuidados especiais que estão recebendo. Comparados aos soldados russos, os norte-coreanos são tratados com muito mais respeito e recursos significativamente melhores. E sim, os soldados norte-coreanos podem ser especiais, porque, ultimamente, há muita especulação de que a Coreia do Norte enviou soldados de elite altamente treinados, leais e doutrinados para a Rússia. Embora muito disso permaneça não confirmado, alguns especialistas acreditam que pode haver verdade nisso. Isso poderia explicar por que a Rússia parece se empenhar mais em prover melhores cuidados e recursos para essas tropas do que para seus próprios soldados. Alguns analistas até alertaram contra o subestimar dos soldados norte-coreanos. O tenente-general aposentado Chun In-bum, veterano do exército sul-coreano, também sugeriu que Kim Jong-un poderia já ter enviado alguns milhares de soldados do Corpo de Tempestade, também conhecido como as Forças Especiais da Coreia do Norte. Segundo o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul, o Corpo de Tempestade possui entre 40 mil e 80 mil soldados. Essas unidades são frequentemente descritas como os soldados mais elite da Coreia do Norte, com alguns até comparando-os aos SEALs da Marinha dos Estados Unidos da América ou aos Rangers do Exército. Mas vamos ser realistas. Essa comparação é um pouco exagerada. Apesar dos soldados do Corpo de Tempestade serem muito mais bem treinados que a infantaria regular norte-coreana, suas habilidades estão distantes das forças especiais modernas, como os SEALs ou Rangers. Embora a Coreia do Norte tenha enviado algumas de suas tropas de elite para a Rússia, é improvável que todos os 11 mil soldados sejam do Corpo de Tempestade. Realisticamente, a maioria deve ser infantaria leve e atiradores de elite, com apenas um pequeno contingente do Corpo de Tempestade incluído. Isso permitiria à Coreia do Norte honrar seu compromisso com a Rússia, ainda preservando a maioria de suas forças de elite para sua própria defesa. Isso levanta uma questão importante. Esses soldados de elite são realmente eficazes em combate? E do que eles são realmente capazes? Honestamente, ninguém sabe realmente. Até os analistas militares desconhecem a extensão de seu treinamento e habilidades. Dito isto, temos algumas percepções, cortesia da máquina de propaganda estatal da Coreia do Norte. No início do ano, Kim Jong-un supervisionou pessoalmente uma sessão de treinamento transmitida na mídia estatal. As imagens foram muito impactantes. Soldados quebravam blocos de concreto sobre seus torsos nus, esmagavam garrafas com suas cabeças e realizavam outras proezas destinadas a demonstrar sua força física e resistência. Mas vamos ser realistas. Qual a utilidade da força física em uma guerra moderna dominada por artilharia, drones e ataques de precisão? O Corpo da Tempestade pode ser mais resistente e bem treinado que a infantaria regular norte-coreana, mas a guerra moderna não se trata apenas de força física bruta. Trata-se de adaptabilidade, coordenação e a capacidade de operar dentro de um ambiente de campo de batalha complexo. É por isso que as nações aliadas realizam exercícios militares e treinam seus soldados em uma ampla gama de situações. Quebrar tijolos pode parecer impressionante, mas não vai impedir um drone kamikaze voando em sua direção ou proteger contra um projétil de artilharia guiado caindo perto de você.
O que piora a situação é que, mesmo se esses soldados são bem treinados pelos padrões norte-coreanos, eles parecem usar táticas ultrapassadas. Relatos de soldados ucranianos na linha de frente sugerem que quase todas as tropas norte-coreanas estão usando estratégias que remetem à Guerra da Coreia, que ocorreu há mais de 70 anos. Foi aqui que a Rússia deveria intervir. Eles poderiam ter treinado os norte-coreanos a se adaptarem aos desafios do campo de batalha moderno, como evitar ataques de drones, como coordenar com unidades blindadas e como operar em grupos menores e mais eficazes. Mas como poderiam? Afinal, os próprios russos estão presos no passado. Nos últimos 2 anos, os russos não fizeram nada além de usar os mesmos ataques de onda humana repetidamente. Na verdade, descobriu-se que os soldados russos são instruídos a continuar até serem mortos pelos seus comandantes. Claramente, eles veem cada soldado, seja russo ou norte-coreano, como nada mais do que bucha de canhão descartável. E como eu disse, essa abordagem bárbara não é nova. Tem sido a abordagem preferida da Rússia por séculos, desde as guerras napoleônicas até a Segunda Guerra Mundial, e parece que Putin está seguindo o mesmo roteiro. O único problema é que, ao longo dos séculos, a guerra evoluiu. Os militares modernos priorizam estratégia, precisão e, acima de tudo, vidas humanas. A Ucrânia, por exemplo, adotou essa mentalidade desde o início da guerra. O exército deles planeja operações com cuidado para minimizar baixas, utilizando tecnologia avançada e táticas para superar as forças russas. Como resultado, as taxas de baixas da Ucrânia são muito menores que as da Rússia, apesar da enorme escala desta guerra. Então, por um lado, temos a Ucrânia, que valoriza seus soldados como seu recurso mais importante. Por outro lado, Rússia e Coreia do Norte tratam seus povos como descartáveis. Mas as coisas eram bem diferentes nos primeiros meses da guerra, em 2022. Naquela época, a Rússia implantou grupos táticos de batalhão, BTGs, unidades projetadas para operações combinadas de armas. Esses grupos estavam bem equipados com armamentos modernos e eficazes, incluindo tanques, artilharia, defesa aérea e comunicação. Sua estrutura permitia a coordenação entre infantaria, blindados e artilharia, dando-lhes os meios para realizar operações complexas e eficazes. É por isso que, nos primeiros dias e semanas da guerra, as forças russas conseguiram avançar profundamente na Ucrânia, chegando até mesmo nos arredores de Kyiv. Naquela época, o exército russo parecia quase imparável. Mas tudo mudou quando a Ucrânia teve acesso às armas ocidentais. Com sistemas avançados como Javelins, High Mobility Artillery Rocket System e Stingers, a Ucrânia começou a desmantelar as vantagens da Rússia, um ataque por vez. Os BTGs russos, projetados para uma guerra de alta tecnologia e coordenada, começaram a sofrer muitas baixas. Tanques, veículos blindados e artilharia foram sistematicamente destruídos, deixando os BTGs incapacitados. Percebendo que essas unidades sofisticadas estavam se tornando insustentáveis devido ao grande volume de perdas, os comandantes russos abandonaram completamente o modelo BTG. Ao invés de se adaptar e inovar para a guerra moderna, os comandantes russos recorreram às táticas que funcionavam melhor em conflitos passados. Isso implicava dividir suas forças em tropas descartáveis, unidades de assalto e equipes especializadas. Na linha de frente estavam recrutas, prisioneiros, civis mal treinados e agora soldados norte-coreanos. As tropas recebiam equipamento mínimo e eram enviadas para a linha de frente sem expectativa real de sobrevivência. O principal objetivo deles era exaurir as defesas ucranianas, expor posições de tiro e criar aberturas para unidades mais experientes explorarem. Após as tropas descartáveis, unidades de assalto bem equipadas tentavam capitalizar os avanços. Porém, essa abordagem tem sido e continua sendo muito ineficiente. Isso, na verdade, gerou um ciclo autodestrutivo de retornos em queda. Quanto mais a Rússia depende de tropas mal treinadas e equipadas para desgastar as defesas ucranianas, menos eficazes se tornam suas operações. A contínua falha em avançar deixou suas tropas exaustas, desorganizadas e progressivamente expostas a contra-ataques. Por outro lado, a Ucrânia seguiu uma estratégia totalmente distinta.
Com acesso a armas ocidentais avançadas e inteligência em tempo real, as forças ucranianas aprimoraram suas táticas e fortaleceram suas defesas. Eles adotaram ataques de precisão, manobras de pequenas unidades e adaptabilidade, garantindo que cada recurso, seja pessoal ou equipamento, seja usado com o máximo de eficácia. Essa diferença na estratégia permitiu à Ucrânia manter uma postura defensiva forte enquanto lança contra-ofensivas que mantêm as forças russas na defensiva. Como resultado, a decisão da Rússia de abandonar o grupo tático de batalhão pode ser considerada um dos seus maiores erros nesta guerra. A mudança não apenas esgotou a mão de obra e o inventário da Rússia, mas também causou um duro golpe no seu moral. Soldados enfrentam condições terríveis, falta de equipamento adequado e frequentemente vão para a batalha mal preparados. Relatórios de coerção, deserção e até comandantes atirando em tropas em retirada sublinham o quão desesperada e quebrada esta estratégia está. Mas eu acho que ainda existem duas áreas onde as forças russas conseguiram mostrar algum nível de competência. A primeira é a engenharia. A Rússia construiu estruturas defensivas intrincadas, trincheiras, vastos campos minados, obstáculos antitanque e fortificações em camadas. Essas defesas efetivamente retardaram os avanços ucranianos e, em alguns setores, tornaram o campo de batalha quase impenetrável. No entanto, essas táticas vêm com uma fraqueza evidente e também refletem uma abordagem ultrapassada para a guerra. O maior problema com defesas estáticas é que elas priorizam a manutenção do terreno em detrimento da mobilidade. Isso funcionava no passado com guerras travadas em linhas de frente fixas, mas a guerra moderna é rápida e dinâmica, exigindo adaptabilidade e movimento fluido. As defesas estáticas deixam as forças vulneráveis ao cerco, ataques de precisão e fogo concentrado de artilharia. Ao se comprometer tanto com posturas defensivas, a Rússia se encurralou, incapaz de pivotar rapidamente ou lançar contra-ataques eficazes. A Ucrânia rapidamente reconheceu essas limitações e decidiu seguir uma página do manual da Rússia, mas com um toque moderno. Veja, quando a Ucrânia avançou para a região de Kursk, eles trouxeram máquinas de escavação de trincheiras de alta capacidade, milhares de minas e dentes de dragão para fortificar rapidamente suas posições à medida que avançavam. Ao fazer isso, eles espelharam as táticas de defesas estáticas da Rússia, mas as implementaram com maior eficiência e adaptabilidade. Essa estratégia moderna praticamente impossibilitou a Rússia de reconquistar a região de Kursk. Basicamente, os russos estão enfrentando suas próprias táticas, mas em uma versão muito mais potente. Drones com câmeras térmicas e de alta resolução monitoram o território ocupado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esses drones detectam movimentos russos antes de se tornarem ameaças significativas, permitindo uma resposta rápida das forças ucranianas. Seja uma pequena equipe de reconhecimento ou uma força de assalto maior, os ucranianos neutralizam o perigo antes que ele se intensifique. Depois, há o uso de campos minados estratégicos. As forças ucranianas estabelecem grandes campos minados em áreas-chave, mas deixam propositalmente algumas rotas abertas. Isso cria uma falsa sensação de segurança para as tropas russas ou norte-coreanas que avançam, canalizando-as para caminhos previsíveis. Uma vez nas estradas, o destino deles está praticamente selado. A artilharia ucraniana, drones First Person View ou mísseis Javelin atacam essas forças com devastadora precisão, garantindo que a maioria, se não todas, sejam eliminadas antes mesmo de tentarem um assalto. A Rússia ainda mantém uma vantagem significativa nas suas capacidades de artilharia. Atualmente, a Rússia continua capaz de disparar de 20 mil a 40 mil projéteis e foguetes por dia, sendo uma das forças mais dependentes de artilharia no mundo. Esse poder de fogo não surpreende, já que a Rússia tem um dos maiores e mais diversos arsenais de artilharia do mundo. No entanto, como grande parte de sua doutrina militar, essa dependência da artilharia também é ultrapassada. Em 1944, no auge da Segunda Guerra Mundial, Joseph Stalin declarou famosamente: "A artilharia é o deus da guerra." A declaração era ousada, mas adequada para a época.
A artilharia era a espinha dorsal do sucesso militar soviético, dominando os inimigos com puro poder de fogo. E, sinceramente, deu certo. Barragens enormes romperiam as defesas, abrindo caminho para as tropas e mudando o curso das batalhas. Atualmente, a Rússia ainda se apega a essa filosofia como uma tábua de salvação. Agora mesmo, os canhões de artilharia estão se desgastando rapidamente devido ao uso constante. E as munições estão sendo consumidas a uma taxa que supera em muito a produção. É por isso que a Coreia do Norte tem entrado em ação, fornecendo à Rússia milhões de projéteis e canos de reposição. Mas essa não é uma solução duradoura. Mesmo com a ajuda da Coreia do Norte, a Rússia está lutando para manter sua supremacia de artilharia, especialmente porque a Ucrânia fez dela uma prioridade máxima. Nos últimos meses, as forças ucranianas têm sistematicamente mirado e destruído centenas de sistemas de artilharia russos, usando armas avançadas como High Mobility Artillery Rocket System, mísseis, Storm Shadow e drones. Os ataques de precisão eliminaram as peças de artilharia e interromperam as linhas de abastecimento, depósitos de munição e centros de comando que as mantêm operacionais. Como está, a Rússia está dependendo fortemente de ondas de assalto humanas, esperando usar a pura quantidade para ganhar algum território, para usar como alavancagem em futuras negociações de paz. Mas, com o desenrolar das coisas, é difícil imaginar que essa estratégia leve a algum sucesso significativo. Eles não estão apenas lutando para fazer grandes avanços na Ucrânia, mas também não conseguem expulsar as forças ucranianas da região de Kursk. Voltando aos soldados norte-coreanos, tudo o que discutimos até agora, a má coordenação, táticas ultrapassadas, falta de inovação, deve dar uma perspectiva bastante clara de por que os russos estão falhando tão miseravelmente em treiná-los. Consequentemente, dezenas de norte-coreanos estão morrendo e, em breve, esses números podem crescer exponencialmente.